Se tiver aí, já pode. Deixa eu. Hoje, um amigo nosso aí de Conquista foi de encontro à pátria espiritual, né? O Mauro Bracelotti. Nosso Mauro Bracelotti, que foi meu companheiro de futebol, ele sendo zagueiro central e eu quarto zagueiro, já como veterano. Ele partiu para a pátria espiritual. Parece que a esposa dele e o filho também estão internados, né? Vamos rezar por eles hoje. Estão internados. Fazer o seguinte. Está demorando para aparecer aqui ainda. Meus irmãos, bom dia a todos vocês. Hoje é dia 27 de agosto e nós estamos com o nosso irmão Firmino, o Leal, lá de Conquista, para participar conosco. Ele que vai fazer o evangelho hoje. Bom dia, Leal. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Walter. Bom dia, nossos irmãos, espalhados por todos os recantos da ordem, especialmente na nossa região, Triângulo Mineiro, local não escolhido, mas determinado por Jesus, nosso mestre, para abrigar os ceareiros, os continuadores da divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Triângulo Mineiro realmente é um local abençoado. Eu ainda não consegui te citar, não. Vamos fazer o seguinte. Não sei o que está acontecendo, não. No ar nós já estamos, graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu dar uma confirmada aqui no Facebook. Eu não estou conseguindo citar. Sim. É aqui mesmo, Você já consegue fazer a sua parte e compartilhar? E pode compartilhar. Eu não estou conseguindo citar você aqui. Aqui no Facebook, Walter, não está aparecendo a minha imagem. Você tem... Só um minutinho que eu vou tentar corrigir aqui. Só um instantinho, por favor. Pois não, tudo bem. Nós temos o tempo que for necessário. Pedir ao pessoal um pouquinho de paciência aí. É como você mencionou outro dia, são problemas da internet.
ver se eu consigo aqui. Vou fazer o seguinte, filho. Vou fazer o seguinte. Vamos começar. Depois a gente resolve isso aí. Perfeitamente. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos e de luz. Aqui estamos, rogando pela oportunidade do trabalho, rogando para que possamos ser úteis, levar do nosso amor, juntamente com tuas bênçãos e tua luz, a todos aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades diante de suas provas. Rogamos a assistência dos devotados amigos do bem, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec. Jesus, nosso mestre, governador do planeta Terra, e nosso anjo da guarda, a quem pedimos a fina sintonia, a fim de obtermos os bons conselhos e as boas intuições. E como Jesus nos ensinou, eu os convido para, neste momento, elevarmos a Deus, em sinal de agradecimento e louvor, a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Que a paz e a luz esteja sempre conosco, onde quer que estejamos, e com todos os nossos irmãos. Hoje é dia 27 de agosto, e nós estamos com o nosso irmão Firmino, que vai nos trazer a palavra acerca do Evangelho hoje. Bom dia a todos. Seja bem-vindo, Firmino. Fique à vontade. Enquanto você fala, eu vou ver se eu resolvo aqui. Fique à vontade. Obrigado, irmão Walter. Pois bem, meus irmãos, parábola dos talentos. É sobre esse belíssimo tema, essa belíssima história em forma de parábola, contada por nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos falar hoje, dissertar, embora de maneira pálida. Mas nós vamos levar até os nossos irmãos, espalhados, como diria Guimarães Rosa, esparramados pelo Brasil afora, pelo mundo afora, o nosso modo de interpretar essa história contada por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, porém, permitam-me, vamos fazer aqui um exórdio, né? um início. Parábola. O que significa parábola? Parábola vem do grego parabole ou parabolé, que significa uma história sempre contada com aspecto de um fundo moral, humanístico e urbanístico, por que não? Então, parábola, ela difere de fábula, é bem diferente, não vamos confundir parábola com fábula, pois a parábola, como eu já falei, é de cunho moral. E talentos? O que são talentos? Talentos, meus irmãos, era a moeda existente
na Palestina, naquela localidade, quando Cristo esteve aqui conosco, era o dinheiro da época, era o talento. E, para se ter uma ideia, um talento correspondia, em valor simbólico, a mais ou menos 30 a 35 quilos de ouro. Então, vejamos, vamos analisar quanto não valeria um talento hoje. Então, o talento era o dinheiro da época. E, mais uma vez não, sempre, Jesus usou do meio, do que ele tinha ao seu redor, no costume daquele lugar, na geografia daquele local, na temperatura, nos astros, nas árvores, nas aves, né? Nas funções que eram desempenhadas, no dia a dia, no cotidiano, no corriqueiro. Ele tirava algo dali, corriqueiro, daquele povo, e entremeava, colocava na sua parábola, na sua história. Olha, ele usou a figueira, ele usou semeador, ele usou tantas, né? A candeia, e assim por diante. São centenas de utensílios ou acontecimentos daquele local, daquele costume, daquele povo, para fazer aflorar a sua história, o seu exemplo para aquele povo. No caso da parábola dos talentos, ele usou o dinheiro que acontecia ali, a moeda corrente que fluía naquele povo. E nós sabemos que ele pregava para quem? Para quem que Cristo pregava? Para pessoas simples, artesãos, lenhadores, pastores, pescadores, carpinteiros, agricultores, tecelães. Eram para pessoas simples. Então ele tinha que empregar uma linguagem absorvendo o cotidiano daquela região. E Cristo tinha o hábito, quando estava nas cercanias de Jerusalém, o seu ponto predileto, favorito, era o Monte das Oliveiras. Ao norte de Jerusalém existe até hoje um pórtico em forma do infinito, redondo em cima. Era onde ele passava. Ele saía das cercanias da cidade, andava cerca de 500, 800 metros, ia para o Monte das Oliveiras repousar, refletir, orar e, às vezes, encostar a cabeça em uma pedra, ou numa raiz, numa árvore, para o seu descanso, já que ele não tinha nenhum abrigo para se aconchegar. Ali ele se sentia muito bem. E é tanto que, há 1.500 anos depois, um bárbaro, um invasor, invadiu Jerusalém e fechou esse pórtico de pedra para, quando o Salvador voltasse, não mais por ali passar. Santa ingenuidade. Está até hoje fechado, mas quem está no Monte das Oliveiras ainda viu o pórtico do outro lado da avenida que passa ali em frente àquele pórtico. Pois bem, aí Jesus, reunido ali com os seus seguidores, admiradores, ele contou essa história. Um dos interlocutores que lá estava com ele, que teve a felicidade de estar naquele conclave seleto, maravilhoso, divino, se dirigiu a ele e disse: Mestre, conte-nos como é o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus então lhes contou essa história. O reino de Deus, o reino do céu, é como um senhor
muito abastado, muito rico, que precisava empreender uma demorada e longa viagem. Então, ele se acercou dos seus imediatos, mais próximos, e comunicou a eles o seu intento. Foi então que ele disse: olha, eu vou distribuir a minha riqueza em espécie para vocês e espero que vocês façam bom proveito, tenham progresso, evoluam, porque quando eu retornar, eu lhes chamarei para uma prestação de contas. E assim ele fez. Ele chamou o primeiro e disse: olha, eu estou deixando para você 5 talentos. Espero que você faça bom proveito, né? Utilize da melhor maneira possível, para quando eu voltar, nós possamos obter um resultado satisfatório. Chamou o segundo e falou a mesma coisa: olha, eu estou lhe entregando 2 talentos. Espero que ao meu retorno, quando nós estivermos aqui, ao crivo de uma prestação, de um resultado, uma prestação de contas, você me apresente bons resultados. E assim o fez. Ao terceiro, ele chamou e entregou-lhe 1 talento apenas. E falou a mesma coisa: eu espero que progrida, evolua e me apresente, quando necessário, o resultado desse 1 talento que eu estou lhe entregando. E assim o fez, e aquele senhor, grande proprietário, abastado, saiu e foi empreender a sua longa e demorada viagem. Os anos se passaram e, ao retornar, ele concitou os seus servidores para a prestação de conta. O primeiro, que havia recebido 5 talentos, apresentou-se e disse: Senhor, estão aqui os seus 5 talentos, e mais 5, pois eu os multipliquei, eu lutei, eu prosperei, fiz com que nós amealhássemos mais 5 talentos. E entregou os 10 talentos àquele senhor. Ele então disse: olha, você cumpriu de forma satisfatória, brilhante, a sua missão. Eu lhe entreguei 5 talentos e você os dobrou de quantidade. Então, você terá, doravante, missões sublimes, ainda mais evolutivas, maiores do que essa que eu deixei para você. Parabéns. O segundo, da mesma forma, se apresentou e prestou para aquele senhor o resultado que ele havia conseguido. Senhor, eu estou lhe devolvendo seus 2 talentos e mais 2 que eu consegui com o fruto do meu trabalho, da minha dedicação, do meu empreendimento, da minha inteligência, mais 2 talentos. Consegui prosperar, evoluir. E o senhor dirigiu-se a ele da mesma maneira que para o outro. Olha, sua missão foi muito sublime, foi muito edificante, foi muito evolutivo, você foi muito bom. Eu vou determinar que, doravante, suas missões serão ainda maiores, mais avassaladoras, mais evolutivas do que esta que lhe confiei. Aproximou-se do terceiro servidor, que ele havia entregue 1 talento, e ouviu a segunda afirmativa daquele servo: meu senhor, eu tive medo que alguém roubasse o talento que o senhor me confiou. Eu tive muita insegurança, muito medo.
de tentar multiplicar esse talento. O que eu fiz, então, para minha segurança e para a sua? Eu enterrei-o na terra, em local esmo e escondido, e só agora, ao seu retorno, eu estou lhe devolvendo o seu talento. Aquele senhor se dirigiu para ele, para o empregado, de forma rude. Falou: olha, mas você não conseguiu nem sequer um pouquinho, quinhão a mais do que lhe deixei? Ao invés de prosperar, de pelo menos tentar com alguém passar esse dinheiro para frente, esse talento, e conseguir alguma coisa a mais, você me apresentar um resultado melhor, você o enterrou, você foi insolente, você não teve a capacidade de prosperar. Então, tudo que você recebeu até hoje lhe será tirado. Inclusive até aquilo que você acha que tem, que é seu, que possui, e que às vezes nem é seu, você recebeu de graça. É só para você prosperar, evoluir. Você não fez. Pois bem, meus irmãos, do ponto de vista moral, o que essa história nos passa? Para aquele povo simples que Cristo contou essa história, do ponto de vista material, quase nada acrescentaria para eles, porque eles não tinham condições de absorver aquele ensinamento dessa forma. Mas vamos observar essa história de um outro ponto de vista. O ponto de vista do nosso aprimoramento moral, espiritual, fraternal, de sociabilidade, de convívio fraternal e de acolhimento. Vejamos. Cristo contou, com a simplicidade daquele povo, uma história que, naquele momento, não acrescentaria quase nada se fosse observarmos que ele estava falando de bens materiais, de dinheiro. Mas não é esse o cunho da história, o exemplo que ele passou. Quem é o senhor proprietário dos talentos, dono de tudo, senão Deus? Quem são as pessoas ali representadas naquele momento por aqueles irmãos que presenciaram essa maravilhosa história, senão nós? E quem são os talentos que aquele senhor distribuiu para aqueles servidores, para aqueles empregados? Senão as nossas virtudes. Então, partindo desse princípio, o que Cristo quis colocar para aquele povo? Ele não podia falar de maneira clara, pois à espreita estavam os sacerdotes, os fariseus, os escribas, para feri-lo, inquiri-lo e julgá-lo. Então ele contava em forma de parábolas. Deu a entender, muitíssimo bem, que o propósito dessa parábola que Cristo contou era para que nós, ao recebermos esses dons da prática do bem, de praticarmos o bem, nos foi doado para que possamos multiplicá-los, fazer render, evoluir. Como nós podemos fazê-lo? Das mais variadas situações, oportunidades, pois nos são dados várias, dezenas, às vezes centenas de oportunidades de nós estarmos aqui,
retornarmos à nossa pátria celestial ou espiritual e depois retornarmos novamente para que incessantemente nós possamos estar sempre conseguindo multiplicar os nossos talentos. Só que, se nós não o fizermos, nós estamos simplesmente colocando os nossos talentos, as nossas virtudes, debaixo da terra, como fala bem a candeia debaixo do alqueire, que é uma outra parábola maravilhosa. Então, as oportunidades são muitas que nos são dadas para que possamos, a cada existência aqui na Terra, colocar os nossos talentos em evidências, praticando a virtude, a fraternidade universal, levando a paz, ouvindo, às vezes, o nosso irmão que está aclamando ao nosso ouvido. Se nós não temos a capacidade, a oportunidade de doar algum bem material, não é só a caridade, os pilares, o altar da caridade não está impregnado, eles não está sobre apenas a doação de bens, mas da distribuição, do acolhimento, do saber ouvir, do bom conselho, da boa amizade, da mansidão de estar com a pessoa aflita. E onde nós podemos praticar essa gama de oportunidades de multiplicarmos os nossos talentos, que são as nossas virtudes? Na rua, no trabalho, no lazer, na casa de oração, no templo religioso. Mas, principalmente, meus irmãos, tudo começa no lar, dentro da nossa casa. E aí é oportuno, nós não somos ditadores de normas, é só um lembrete. Nós temos por obrigação, principalmente nós espíritas, cristãos, sabermos diferenciar casa de lar. Casa é um abrigo, um prédio, seja simples ou uma mansão, construído de alvenaria, às vezes de madeira, de palha, não interessa. É uma casa, é um abrigo. Agora, lar, não. Lá é diferente. Lá é um ambiente onde supostamente cremos nisso e temos esperança que em cada lar consolide a fraternidade, a harmonia e a paz. Por quê? As pessoas que ali estão naquele lar, naquele ambiente, convivendo conosco, não são por acaso que elas estão ali. Foi nós que escolhemos, em outra oportunidade no pretérito, antes de estarmos aqui, nós escolhemos. Elas também nos aceitaram, nos acolheram. Por quê? Qual é o objetivo de nós multiplicarmos os talentos ali como o embrião de tudo? Para que possamos ali, meus irmãos, aparar as nossas arestas, através do convívio, a aceitação e o acolhimento de, às vezes, pessoas que estão sob o mesmo teto, porém de diferentes correntes de pensamento, de modo de vida. Um exemplo disso é a nossa mão. Os nossos dedos são diferenciados, mas eles convivem um com o outro de forma tênue, com aceitação, com fraternidade. Se um dos nossos dedos trabalhar separado, ele faz pouquíssima coisa, quase não evolui. Mas quando juntam-se, eles produzem muito. E um aceita a diferença do outro. Cada um tem seu tamanho, tem a sua dimensão, sua espessura, e mesmo assim
eles convivem ali. A mão é um exemplo dado de Deus a nós como exemplo de convivência. Então, o primeiro local onde nós temos que multiplicar os nossos talentos é dentro do nosso lar, na nossa casa. A partir de então, é aquilo que eu lhes falei agora. O nosso campo é imenso. Nosso campo é imenso. São as nossas relações afetivas, de trabalho, sociais, né? E as de convivência e assim por diante. Nós temos que aceitar, porque nós, de vez em quando, o nosso planeta, todos os planetas da órbita, passam por uma reciclagem. É o que está acontecendo na Terra no momento. Nós estamos saindo de um período de provas e expiações e, a partir de 20 de julho de 2019, nós adentramos ao período da regeneração. Olha só que oportunidade, que alegria, que maravilha que esses nossos irmãozinhos que estão nascendo agora, que nasceram para cá, um ano e meio, que estão nascendo agora, a felicidade, a oportunidade que esses nossos irmãozinhos vão ter. Meus irmãos, não se iludam. Dentro de poucos anos, a tecnologia passará por um avanço tão imenso, tão rápido, tão evolutivo, que para nós hoje, se nós formos adiantar o que a espiritualidade nos fala, torna até às vezes assustador. De tanta bonança, tanta coisa boa que está vindo breve, nos próximos 48 anos, porque 2 quase já se passaram desde o dia 20 de julho de 2019, que é a data limite para o mundo, a Terra entrar em sistema de regeneração. E aí, meus irmãos, aqueles que não multiplicarem os seus talentos, aqueles que não se reintegrarem a essa nova etapa evolutiva de um planeta regenerado, passarão, ora, os seus talentos serão tirados. Eles estão que ninguém regride, mas eles têm que voltar a aprender novamente com os nossos irmãos mais capacitados para nos influenciar e nos ensinar a adquirir a condição de multiplicar os nossos talentos. Nós somos criados espíritos, almas simples e ignorantes, mas nós temos a cada existência aqui na Terra a oportunidade de evoluirmos. E é o que estamos fazendo. Aquele que não se adaptar a essa nova etapa, passarão pela mesma situação, não diria problema, que passaram os nossos irmãos, ou nós mesmos, exilados de Capela. Capela evoluiu de prova e expiação para regeneração. Hoje, me parece, conta a espiritualidade, que já é um planeta feliz. Os nossos irmãos de Capela eram pessoas muito inteligentes, muito avançadas, mas não aceitavam a essência, a fraternidade, a prática do bem. Então, aqueles que não aceitaram a evolução de Capela, o seu planeta, foram expurgados e vieram para a Terra. Aqui na Terra, nascendo aqui novamente, a oportunidade bela do renascer e florescer, não existe morte, vai e volta, vai. Não aceitaram, para que vieram. E Capela evoluiu. A Terra de então ainda era, naquela ocasião, um planeta muito atrasado, muito inferior. Hoje não. Hoje, como lhes falei, nós já estamos no primeiro ano e meio da regeneração.
diria o cômico da TV brasileira. Daqui para frente, só alegria. Graças a Deus e às oportunidades que nos dão de multiplicarmos os nossos talentos. Assim somos nós, aqueles aqui na órbita terrestre, que não aceitar a evolução do planeta, não evoluir, não multiplicar as suas virtudes, os seus talentos, breve, não sei, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, serão expurgados para um planeta inferior. E lá vão percorrer todo um caminho. Isso é regredir? Não. Eles vão com a mesma inteligência que são possuidores hoje. Mas nós temos que nos adaptarmos, evoluir para um mundo melhor, para um mundo maior, para o mundo da paz universal, porque nós fomos criados para sermos felizes, perfeitos. Nós estamos rumo à perfeição. Quantos anos vai durar a nossa busca incessante pela multiplicação dos nossos talentos, das nossas virtudes, o emprego delas? Nós não sabemos. Porque cada um, nós partimos, todos nós, do mesmo princípio, do mesmo ponto de partida. Ninguém saiu na frente. Uns percorrem caminhos mais sinuosos e outros percorrem caminhos menos íngremes, porque absorvem a dádiva, a oportunidade de multiplicar os seus talentos. Michelangelo, o grande mestre da arte renascentista, me parece, estava a esculpir uma de suas obras numa pedra fria de mármore. E no recinto que ele se encontrava, tinha um observador ali acompanhando o seu trabalho. Ele, no afã de terminar aquela peça, certa hora ele parou para descansar. Um descanso ali de 10, 15 minutinhos. E o interlocutor interpelou: mestre, você é mesmo fenomenal, é um iluminado. Você retirou daquela pedra bruta de mármore, daquela pedra fria, sem forma, essa belíssima obra de arte. Parabéns, viu? Que capacidade. Ele disse: não, eu não passo de um reles trabalhador. Essa figura que você diz, está vendo com seus olhos, elogiando, ela já estava lá naquela pedra. Ela estava dentro da pedra. Eu apenas a transpus para fora, para que todos possam ver. Assim, meus irmãos, é a prática das nossas virtudes. Se nós guardarmos para nós os nossos talentos dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, eu sou um homem bom, eu faço a caridade, eu dou isso, dou aquilo, mas eu não distribuo meus talentos, eu não multiplico com os nossos irmãos que estão a conviver conosco na nossa cidade, na nossa região, no nosso país. E não pensem os senhores que um ato isolado, eu vou fazer isso, mas ninguém faz, que não progride. Não. Nós estamos enganados. Se eu promovo uma ação de bem-estar aqui no meu minúsculo lugarzinho, junto aos meus, junto àqueles que me acercam, o outro irmão lá em Sacramento já faz a mesma coisa, o outro em Araxá, em Uberaba, em Uberlândia, em Goiânia, em São Paulo, em Picos, no Piauí, em Teresina, em Recife. Isso vai se agigantando de certa forma, que quando nos damos conta, a nossa pequena ação praticada aqui, que o outro viu, achou interessante, passou para o outro e foi se multiplicando, e chegou lá em Bucaina, no Piauí. É assim que nós temos que fazer, multiplicar, somar, adicionar os nossos talentos, distribuir é a palavra correta. Distribuir, porque talentos são virtudes, acolhimento, prática do bem, aceitação, o abraço fraterno, amigo. É isso que são talentos. Meus irmãos,
quem aporta aqui em Conquista, Minas Gerais, onde resido, ao chegar à cidade, se depara com um fenomenal monumento arquitetônico, carinhosamente, zelosamente, foi construído com amor, requinte e beleza, de um monumento que foi denominado Aprendiz. Lá tem um monumento, um portal lindíssimo, e na frente a Ordem Colossal Fraternal, ali edificou, mandou que o artesão fizesse a estátua de um homem portando um escopo e uma pequena marreta, um martelo, a se auto-esculpir. Na entrada de Conquista tem, observe quando você vier. E aí, o escritor e mestre Auguste Rodin, que a pronúncia é francesa, Auguste Rodin, diz que aquela imagem, aquele exemplo do homem a se auto-esculpir, ao seu desbastar de si próprio, de cima da cabeça, onde está o cérebro, para os pés, significa que todos nós devemos, mediante aquele gesto, assim proceder. Ali simboliza o nosso desbastar das nossas arestas, do nosso ego, do nosso orgulho, da inveja, da maledicência, do apego à causa, aos bens materiais, a indolência de não procurar boa leitura, bom convívio, ouvir as pessoas que detêm o conhecimento, tudo isso. Aquele homem se autolapidando, se autodesbastando, significa uma introspecção, uma viagem ao nosso interior para que possamos descobrir e desbastar as nossas arestas. É essa a proposta da parábola dos talentos. Nosso desbastar da pedra bruta, das nossas arestas, para nos tornarmos, a partir da oportunidade que nos é dada, como diz nossa irmã Maria Cantora. Deus nos dá a oportunidade diária de nos livrarmos dos nossos conflitos morais. Aí sim, a partir de então, nós podemos fazer essa reflexão. O nosso desbastar cotidiano, corriqueiro das nossas arestas, que são as impurezas que rondeiam a crosta do nosso templo do espírito, que é o corpo, da nossa mente, das nossas atitudes. E assim sendo, que também rodeiam a nossa mente, a nossa alma, ou como queira o nosso espírito. Devemos nos livrar disso. Para fechar essa pálida apresentação, corri os anos 80, início dos anos 80, e são uma história verídica, com H. E nós tínhamos aqui em nossa região, pessoa do nosso convívio, um magistrado, que ele conseguiu. Menino pobre, descalço, que percorreu todos os trabalhos que hoje é proibido na área infantil, como engraxate, vendedor de picolé, e etc, etc, ajudante disso, ajudante de farmácia, ajudante de comércio, tudo. Mas ele conseguiu formar-se nas ciências jurídicas, advogado. E ele foi advogado,
na nossa cidade. Ele foi vereador, portanto, legislou. Ele foi promotor, ele foi juiz e ele foi prefeito. Esse senhor, esse irmão espiritualista, ele dizia: eu não sou espírita porque eu não participo pouco, mas eu sou espiritualista porque eu acredito, eu tenho fé e crença. Pois bem, ele passou por todas essas situações profissionais, mas onde ele foi, onde ele esteve, com quem ele lidou, ele exerceu, em umas ocasiões menos, em outras mais, a prática da multiplicação dos talentos, a prática da caridade, que é a essência de todas as virtudes. Só existe uma virtude, uma ocasião em que a caridade é superada, que é o emprego da lei do amor, que é a lei divina, universal, é a maior de todas as leis. Então, este senhor, ao auferir o seu direito à aposentadoria, chamou um dos seus principais amigos e até aparentado e se dirigiu a Belo Horizonte, levando todo o seu aparato de documentação para que, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele desse entrada na sua aposentadoria. Tamanha a sua organização e capacidade que praticamente foi deferida no mesmo dia, de tão organizado que ele era. Porém, ao sair do Tribunal de Justiça, ao cruzar a Bahia com o Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, quem conhece ali, sabe mais ou menos, onde o poeta disse: minha vida é descer a Bahia, né, e seguir para a floresta. O poeta de Belo Horizonte, Loborges, salvo engano, falou isso. Então, ao sair do Tribunal de Justiça, ele, pertencente à Ordem Colossal Universal, ele teve a percepção que do outro lado da rua, numa drogaria famosa de Belo Horizonte, estava uma senhora na porta, na soleira da porta, com um gesto de identificação, que por questões de ética eu deixo no anonimato esse gesto, pedindo socorro. E ele se dirigiu ao seu companheiro e disse: olha, me ajude a atravessar a rua, que eu vou atender aquela senhora, ela está precisando de socorro. E foi até lá, abordou-a e ela disse: oh, que bom que você me reconheceu. Reconheceu o meu apelo, a minha aflição, o meu pedido. Esse relatório é um relatório médico, um laudo. O meu esposo faz parte da sua fraternidade e ele foi diagnosticado com câncer. Resta a ele apenas, talvez, meses, poucos meses de vida. E eu, para amenizar a sua dor, o seu sofrimento, não tenho condições de comprar esses medicamentos, que é para amenizar a enfermidade, não, mas a dor que assola aquele corpo do meu esposo. Nós moramos na periferia, ele é um homem simples, é um sapateiro, mas ainda está na lida, na profissão, para ajudar no sustento da família. Aquele senhor, então, aquele magistrado, que foi tudo na vida, todas as profissões e todas as maneiras de servir, ele percorreu. Como caso, salvo engano, só existe um igual ele no Brasil. Só um. Mesmo assim, não completo como ele. Nós já pesquisamos sobre isso. Resultado, ele chamou o seu companheiro, fez a compra de todos os medicamentos que aquela senhora precisava, se dirigiu à residência na periferia de Belo Horizonte, daquele irmão necessitado que lá estava, e ali, naquele humilde teto, sob aquele humilde teto,
ele se prontificou a fornecer todo o medicamento mensal que aquele senhor precisasse, aquele enfermo precisasse, e, além disso, pediu que disponibilizasse o número de uma conta que fosse uma conta corrente, uma conta poupança, para que todo mês, daqui do Triângulo Mineiro, ele fizesse uma remessa de um numerário que fosse suficiente para a existência daquele casal, para o alimento, para a compra do medicamento. Aquele senhor, mesmo cancerígeno, enfermo, disse: não, não faça isso. Pode lhe faltar, pode faltar para a sua família. Nós não podemos cobrir um santo descobrindo o outro. Ele então disse: não, a vida me deu mais do que eu merecia, mais do que eu preciso. Não custa nada eu distribuir com alguém. E assim o fez por aproximadamente quase um ano, religiosamente. Passaram-se os dias, os meses. Um dia, no seu escritório de trabalho, anexo à sua residência em Sacramento, Minas Gerais, terra do apóstolo Eurípides Barçanufo. Ali ele recebeu uma missiva do carteiro que lhe entregou. Ele abriu e leu. Naquela missiva, naquela carta, vinha escrito, era daquela senhora que nós chamamos de cunhada, dizendo para ele, agradecendo, gratidão sempre, que não precisava mais mandar o dinheiro, porque o nosso irmão havia falecido e que a partir de então não havia necessidade dele enviar o dinheiro, que ela agradecia muito. Estava, naquele momento, tranquila, se dirigindo para o norte de Minas, onde tinha raízes familiares, e que ele não mais precisaria mandar. Esse nosso irmão ainda permaneceu entre nós vários anos. Sempre que nos encontrávamos, eu grato a ele que era, pelos ensinamentos que ele me passou quando tive a oportunidade de secretariá-lo por 4 anos, ele sempre me falava, meu irmão, eu sinto muito por eu estar hoje mais de que sexagenário e não ter produzido, não ter feito bem como deveria. Se eu pudesse retornar e fazê-lo, eu ia fazer de maneira diferente. Falei, meu irmão, não se aflija. Os seus talentos foram multiplicados. Cada um multiplica a sua maneira. Uns mais, outros menos. E para nós, já que estamos numa casa espírita, para a alegria do futuro que está chegando, virtual, a primeira casa espírita virtual do planeta, salvo engano, não encontrei outra na rede mundial de computadores. Existem palestras, lives, mas casa espírita na internet, esta que o irmão Walter, iluminado que foi e criou, é a primeira. Então, já que estamos numa casa espírita, irmão Walter, eu posso lhes falar. Há poucos dias, nós recebemos um comunicado, uma carta psicografada, através do nosso mestre Emanuel Alves da Silva, e que, por gratidão ou gentileza, eu acho que mais gentileza, eu estava na reunião pública e ele mandou que me fosse entregue. E eu trouxe para o meu armarinho que está aqui atrás de mim e aguardei. E aqui, no convívio harmonioso entre nós, da nossa pequenez e o alto, li, reli, entreli várias vezes. E ele afirmava lá, meu irmão, obrigado por tudo. Chegando aqui no mundo espiritual,
quando me foi dada a oportunidade, eu lhe escrevo dizendo o seguinte: como você me falava da multiplicação dos talentos, que eu havia feito alguma coisa boa, e eu não acreditava, eu achava pouco, mas eu estou lhe afirmando, a minha mala não veio vazia. Eu fiz a pouquinha coisa, mas fiz, ela não chegou totalmente vazia. Então, meus irmãos, eu lhe contei a história do Michelangelo, do aprendiz na chegada de conquista, e essa desse magistrado, que por uma questão de ética eu deixo no anonimato. A gente nossa, do nosso convívio de Sacramento, Conquista e região, Triângulo Mineiro, foi um homem que exaltou Minas como ninguém. Através dessas 3 histórias, eu arremato a minha pálida dissertação sobre a parábola dos talentos, dizendo o seguinte: o foco, o cerne da explanação de Jesus para aquele povo simples lá no Monte das Oliveiras era sobre isso, que nós devemos receber, nós estamos a receber talentos gratuitos em várias e sucessivas oportunidades, e que a nossa nem obrigação, é a satisfação, a realização de distribuí-los para que possamos somar, multiplicar e lá no final dividir com todos os irmãos. Irmão Walter, eu me sinto muitíssimo grato por você nos dar a oportunidade. E quero, irmão Walter, um pequeno espaço para agradecer às casas espíritas de Conquista, o nosso Centro Espírita e Cultural Eurípides Barçanufo, onde estamos lá convivendo com os irmãos, a Casa Assistencial São Vicente de Paulo, criada por nossa protetora amiga Maria Cantora, né? Que lá estão irmãos valorosos, como Zenon Zoroastro Borges, Advíncula da Cunha, Jales Ribeiro, João Luiz Alvarenga, Neném Cheru, Ataíde Alves da Silva, Paulo Assunção Valentim, trabalhando conosco na pátria espiritual, e nós de cá, rudemente, puxando a carroça do tempo, de maneira ainda muito áspera, mas com esperança. Queremos agradecer também à Casa Espírita do nosso distrito de Jubaí e de Guaxima, que é a primeira do nosso município. Que nossa irmã Maria Cantora, zelosa, amiga, protetora, que está sempre a nos transportar, por nos guiar com seu cajado rumo a um porto sereno e seguro, possa sempre nos transmitir paz, harmonia, saúde nesse período de turbulência, e que mentes como a sua, pessoas como as suas, dedicadas à Senhora do Mestre Jesus, estejam sempre com muita saúde, paz no lar, para que possa, com essa, dizia o padre Antônio Vieira num dos seus sermões, que o homem se conhece pela pena, pelo que se escreve, pelos seus exemplos, como foi Cristo, falou as mais belas palavras do universo. Mas se ele não tivesse deixado associado às palavras o exemplo, talvez a obra não fosse tão gigantesca. Ele deixou palavras e exemplos. Né? Que possamos nós, na nossa pequenez, estar sempre receptivos aos nossos irmãos, levando para eles a nossa missão, irmão Walter, é levar a todos os recantos da terra a notícia do nosso divino mestre, divino amigo, a quem nós temos como nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Que assim seja. Mas eu vou te dizer, uma ideia minha não, eu sempre falei isso, que graças a Deus eu tive a oportunidade de dar ouvidos aos irmãos, os quais eu não canso de agradecer, porque a ideia é deles. Na realidade, justamente pela misericórdia divina,
foi dado para mim essa oportunidade como uma forma de reparação. Então, trabalhar na CESDA, ser um dos funcionários, um dos membros desta grande família do qual todos nós somos os ouvintes, os outros irmãos que vão depois participar, vocês que são os expositores da casa, eu participar junto com vocês, eu que agradeço a Deus, porque é uma oportunidade de liquidar daquilo que eu fiz e me arrependo no pretérito, daquilo que eu já me equivoquei, e foi muito. Então, estar aqui, a CESDA não é de domínio público, conduzido o trabalho pela espiritualidade, e eu agradeço a oportunidade, mas vamos pensar o seguinte, se o Chico falava que ele era um cisco, imagina o que tem do cisco até eu. Está longe, muito longe. Meus irmãos, vamos passar a fluidificação. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos e de luz, rogamos a Ti, humildes, para que piedosamente deposite em nossas águas os remédios de que somos necessitados, os remédios para o nosso corpo físico, o remédio para o nosso corpo fluídico, as nossas mazelas do corpo e da alma. Que estas águas nos sirvam a nos depurar, a nos curar, levando de nós todas as imperfeições, todas as doenças, deixando-nos dignos de sermos seus irmãos. Que estas mesmas bênçãos cheguem a todas as águas do planeta, levando a todos aqueles, teus filhos, nossos irmãos, esta oportunidade de regeneração, de elevação moral, que assim seja. Chegamos à segunda parte dos nossos trabalhos, aquela parte onde o envolvimento de todos vocês, de todos nós, através das vibrações, das preces, orações, rogando a Deus Pai Todo-Poderoso, de que possamos doar das nossas boas energias e que, somadas às bênçãos e luz de Deus Pai Todo-Poderoso, nos sirvam a serem distribuídas, encaminhadas aos nossos irmãos que se encontram em aflição, em desequilíbrio, em sofrimento diante de suas provas. Pedimos, Pai, por todos aqueles que nos rogam preces e que têm seus nomes anotados em nosso caderno. Pedimos pela espiritualidade amiga que nos permite trabalharmos na seara do Mestre. Pedimos hoje, em especial, pelo nosso irmão Bracelotti aí de Conquista, que retorna à pátria espiritual. Pedimos por nossas famílias, por todos aqueles que se encontram com seus corações endurecidos, carentes de reencontrar a fé. Pai, pedimos por todos aqueles que têm trabalhado em prol da cura desta pandemia, por aqueles que têm sofrido, por aqueles que estão doentes. E eu peço nesse instante que cada um de nós, enquanto recebe o passe, eleve a Deus as suas preces, os seus agradecimentos.
Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado. Obrigado a cada um de vocês que pacientemente estiveram conosco, se doando em preces, orações, em vibrações. Lembrando a vocês que é justamente esta doação de vocês, ela é o remédio que emana de cada um de nós em direção aos nossos irmãos que se encontram em desequilíbrio, em aflição neste momento. É uma caridade, a luz que cada um de vocês deposita neste trabalho. Agradecemos ao nosso irmão Firmino, que esteve conosco, nos trouxe a palavra de Jesus. Lembrando que amanhã nós teremos a participação de um amigo, de um irmão, lá do Rio Grande do Sul, Iraci. Ele é esposo da Janete e vai fazer para nós o evangelho amanhã. Lembrando ainda que semana que vem, na quinta-feira, no dia 3 de setembro, nós teremos uma palestra às 8 horas da noite com o nosso irmão Antenor, lá de Uberaba. Firmino, se você quiser fazer algum agradecimento, alguma consideração, eu vou encerrar com o Pai Nosso. Ô, Walter, eu só queria acrescentar, a gente emocionado esquece as pessoas e as instituições. Acrescentar também o Cantinho de Luz Maria Cantora, que é onde realmente eu estou com a missão de todas as terças-feiras explanar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E também dizer, irmão Walter, que eu não falei no início, que o que nós falamos está referendado no Novo Testamento, em Mateus 25, 14 e 30. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, aliás, 6º, não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 7, que é a parábola dos talentos. Era isso que nós queríamos acrescentar e dizendo sempre, gratidão, paz e harmonia. É o que desejo a todos os irmãos. Muito obrigado. Se me permite, capítulo 16 do Evangelho. 16. Muito bem. Corrigido. Meus irmãos, vamos juntos, com fé, com amor, louvar ao Pai nesta prece de encerramento, o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixais que caiamos em tentação. Livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Jesus e muita luz no caminho, nas casas, na vida de cada um, que assim seja. Muito obrigado a todos vocês. Firmino, aguarda só um instantinho, por favor. Tudo bem, Paulo.